Vamos continuar falando. Vamos ver se a gente consegue dar uma corridinha, né? Para ver se a semana que vem a gente encerra a parábola do filho pródigo. Ainda temos coisas para falar, temos que ver a reação, analisar a reação do filho mais velho que ficou em casa, né? E que a gente tem tanto ensinamento para tirar. Mas vamos dar uma corridinha para a gente não perder muito o tempo. Semana passada nós pegamos a quarta fatia e que diz: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Isso o filho mais jovem que tinha fugido da casa do pai, tinha se mandado. Nós estamos sempre falando um trecho e comentamos de início a parte material, aquilo que aconteceu na narrativa da parábola. E depois, logo em seguida, nós vamos falar, estamos fazendo isso, a parte que nos reporta ao Espírito. Aquilo que é a nossa caminhada frente àquilo que o Pai, Deus, espera de nós. As nossas falhas, o nosso conserto, o nosso procurar estar em paz. Então, sempre separamos duas partes. A primeira é aquilo que aconteceu na narrativa da parábola. E a segunda, aquilo que podemos concluir aqui para dentro do nosso coração. Tá? Então, nesse trecho, o filho mais jovem foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Na parte material, nós falamos a semana passada, né? Foi movido pela primeira necessidade maior, que era a fome, que ele, o filho mais jovem, tinha naquela terra, que começou a ter essa grande crise. Ele tinha fome, e que levou a procurar uma pessoa que pudesse auxiliá-lo. Sempre haverá alguém de boa vontade para auxiliar aquele que tem fome, né? Aquele que está passando por uma privação muito grande. O filho mais jovem não teve tempo de procurar outras alternativas. Ele estava no fundo do poço. Então, ele foi procurar como sobreviver, como saciar a sua fome. E aí uma pessoa que o acolheu mandou que ele fosse cuidar de porcos. Olha que coisa. Ele era judeu. E como judeu, contato com os porcos, não se alimentava dos porcos, não podia ter contato, sequer podia tocar o cadáver de um porco. Não podia. Aquilo para eles era algo terrível. Então, sendo mandado a cuidar de porcos, nós vamos perceber que nessa situação deplorável, na qual ele, o filho mais jovem, se meteu, né, pegou a herança do pai, foi embora, sumiu, gastou tudo e agora tinha fome. E cuidando de porcos, nós vamos ver que ele se enfiou num buraco para um judeu, né? Estava sem recursos. A sua religião abalada. Ele não podia ficar cuidando de porcos. Consequentemente, a sua identidade estava se perdendo. Sua dignidade, sua alegria, sua paz, o amor próprio. Ele se sentia, portanto, nas profundezas do inferno. Essa é a parte material desse ponto, tá? Agora, na parte espiritual. Ele foi e se agregou a um dos cidadãos que o mandou cuidar de porcos. Vamos ver então agora para nós. Esquece a parábola. Para nós, como que está isso aí? Quando estamos distantes do reino dos céus, né? Ou seja, distante do equilíbrio, distante da paz, distante do amor, distante da alegria, distante de amigos, distante de companheiros, distante da família, distante. Em algum momento nós vamos despertar. Queremos achar o caminho, porque o sofrimento, a solidão, nos cansa. E aí nós queremos a saída. Queremos o melhor sempre para nós mesmos. E aí, do ponto de vista espiritual, nós queremos saciar a fome daqui, a fome do espírito, né? Fome, então, que nos faz procurar quem nos possa ajudar. Quem que nos pode ajudar? No ponto de vista do espírito, aquele que está desequilibrado, aquele que está caído, aquele sofrido, um amigo, por exemplo, uma igreja, um centro espírita, um psicólogo também nos ajuda muito, um bom livro,
nos encaminha, nos dá aquela força para seguirmos melhor. Então, nós temos que despertar para a humildade, porque quem pede ajuda tem que ser humilde, não pode procurar uma ajuda com arrogância, né? Então temos que pedir socorro, é natural, mas eu falei que nós temos fome do Espírito, mas que fome é essa? É a fome do retorno ao reino dos céus, à casa do Pai, né? Encontrar aquele equilíbrio, aquela paz, aquela serenidade, porque a fome que nós temos é de sair dessa condição sofrível a qual nos levamos. Tudo isso vai depender, sair desse sofrimento vai depender do nosso trabalho. É o nosso trabalho, o nosso esforço. Só que muita gente fica à espera de um milagre. Não faz nada por ela mesma. Ela quer que alguém faça por ela. Espera que só a prece dos outros é que a tire do buraco. E ela se esquece das próprias preces. Quando a gente está desequilibrado, sofrido, como uma prece sentida, melhora tudo. Como ela nos encaminha. Vou recordar, por exemplo, de entrevista, porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lutar, acreditar. Mais de uma vez, fazendo entrevista às pessoas que vinham à nossa casa espírita, de repente ela narrava o que a deixava caída e nós, de uma forma o melhor que podíamos, a gente procurava dar uma saída, uma orientação. Pense nisso. Será que você não está falhando nisso? Será que não era bom olhar dessa forma? A pessoa percebia. Aí falei, vamos fazer? Ela falava com ânimo. Não foi uma vez, foi mais de uma vez. Vou tentar. Então nem tenta. Nem tenta. Com esse ânimo, com essa decisão, não é vou tentar. Vou fazer, vou buscar, pode ser até que nem consiga, mas tem que ter decisão, porque para sair de uma condição sofrível, dolorosa, nós precisamos compreender que isso acontece também aos poucos e sempre pelos nossos esforços. Nada de exigências. Eu quero sair logo, quero resolver, está difícil. Não, vai aos poucos. É aos poucos, mas sempre. Porque buscas grandiosas não acontece assim de um momento para outro, né? Enormes, soluções imediatas. Não. Então precisamos dar sempre um novo passo, sempre procurando. Nós lembramos de um episódio narrado num livro do irmão X, do nosso querido Humberto de Campos, que narra direitinho como às vezes as pessoas estão tão sofridas, mas não querem se mexer, não querem fazer o esforço delas mesmas. Então estão sempre esperando que alguém, com a varinha mágica, resolveu o problema dela. Não é assim. Para ninguém. E nesse episódio, cujo título é A Consulta, nós vamos ver como uma mulher se comportava diante de algo que a incomodava e de uma forma tão intensa. Tá? Nós vamos ler aqui, então, esse episódio e preste atenção como ela queria que alguém solucionasse a dor dela. Não é assim. Não é dessa forma. Então, diz assim a história. Ante o amigo que se responsabilizava pelas tarefas no templo espírita cristão, a dama, bem posta, rogava afoita. É uma pessoa que foi procurar a casa pedindo ajuda. Olha, dizia ela, venho pedir-lhes socorro, porque minha vida está realmente transtornada. Ainda ontem, falava a mulher, sonhei que meu pai, desde muito lá no além, veio à nossa casa sustentando comigo longa palestra. Acordei de súbito e ainda pude ver-lhe o rosto, magro e vivo, rente a mim, falava a mulher. Acabrunhada,
dirigi-lhe algumas indagações em pensamento e, com assombro, ouvi-lhe a voz, explicando-me que a morte não existe, que a vida continua e que, além do sepulcro, prossegue interessado em meu bem-estar, falava a mulher. Entretanto, não pude furtar-me aos calafrios. Horrível sensação de pavor assaltou-me o espírito e comecei a gritar inconscientemente. Que o senhor supõe que seja isso? Falou a mulher, perguntou a mulher, aquele dirigente espírita, aquele trabalhador espírita que estava ali. E a resposta dele, com toda a serenidade, foi: que é isso? Mediunidade, minha senhora, é mediunidade. E aí a mulher continuou: ah, sim. Olha, muitas pessoas de minhas relações, falava a mulher, afirmam que de fato eu sou médium. Desde criança vejo coisas e cada noite, antes do sono, embora cerre as pálpebras, diviso vultos estranhos que me cercam o leito, sem dissipar o temor de que me vejo possuída. Eu vejo esses vultos. Como interpretei esses fatos? Como posso entender isso tudo? E aí o dirigente, o trabalhador, dizia: são fenômenos de sua mediunidade, minha senhora. Sim, falava a mulher assustada. Outras ocorrências me espantam também. E assustada, muitas vezes, à sesta, ou quando em conversação com amigas, noto que objetos se movem junto de mim, sem contato físico. Pancadas nos móveis, como se pessoas invisíveis desejassem conversar conosco. Repetem ao meu lado todos os dias isso. Em muitas ocasiões, eu vejo mãos, como se fossem de névoa translúcida, a se movimentarem, agravando-me os sustos. Como classificar esses casos? Ando tão assustada. Mediunidade, minha irmã, falava o trabalhador. E aí ela continuava: e essa angústia que eu sinto todos os dias, qual se uma luva de sombra me buscasse a garganta. Muitas vezes fico parada, prestes a morrer. Essa asfixia vem de longe. Debalde tenho experimentado tratamentos diversos. Tenho a ideia de que forças inexplicáveis me escaldam a cabeça, ao mesmo tempo em que me enregelam o corpo. Nesses instantes, eu ouço vozes e lamentações que me torturam o pensamento. Como definir essas impressões? Assustada. E o trabalhador falava: minha irmã, tudo isso é mediunidade. E a dama contou novos sonhos, relacionando novos fatos, até que terminou por suplicar, depois de longo tempo: por favor, amparem-me, por amor de Deus. Estou disposta a qualquer sacrifício. Darei o que for preciso para desvencilhar-me dos obstáculos que me levam a semelhantes perturbações. Por favor. O dirigente da instituição, o trabalhador, deixou-a extravasar as promessas brilhantes que enfileirava uma sobre a outra e acentuou em seguida: a solução do problema, minha senhora, está com você, a senhora mesmo. Estude e trabalhe, minha irmã. Estude aprimorando a personalidade que lhe é própria, para dilatar os domínios do seu pensamento, compreendendo a vida com mais largueza. E trabalhe na sementeira do bem, atraindo a cooperação e a simpatia dos outros. Olha, minha senhora, renovação mental, disciplina das emoções, esforço persistente no bem e meditação sadia não devem ser desprezados na aquisição de nossa paz, que não pode ser comprada junto a terceiros, e sim construída por nós mesmos, na intimidade do coração.
Para isso, o Espiritismo, a doutrina espírita, ser-lhe-á valioso campo de luta, no qual conhecerá com mais segurança as suas energias psíquicas, enriquecendo-as pela cultura edificante e pela caridade bem construída. Todavia, quando a irrequieta senhora ouviu falar em estudo, trabalho, renovação, disciplina, esforço, meditação, cultura, caridade, perdeu a eloquência em que se distinguia. Desapontada, falou aflita. Julguei obter auxílio mais facilmente. E o trabalhador disse: sim, a senhora será ajudada, a fim de ajudar-se. E porque o relógio modificasse a fisionomia das horas, o diretor, o trabalhador, convidou: iniciemos agora, sim, nesse instante, minha irmã. Nossos estudos vão começar agora, à luz da prece. Sim, falou a mulher, desencantada. Sim, só que hoje eu não posso, mas virei amanhã. E saiu sem despedir-se. Os dias correram apressados. Contudo, por mais que os amigos daquele grupo espiritual a esperassem, solícitos, aguardando, aquela mulher nunca mais voltou. Quantos são assim? Querem a varinha mágica, solucionando, e não descobrem que é a própria pessoa que tem que trabalhar, atuar em si, para encontrar o resultado. Será ajudada sempre, mas a tarefa cabe a ela. Muitos, mesmo tendo Jesus do lado, não despertam. Por quê? Porque é ela que tem que despertar. Então não percebem que o objetivo que a doutrina espírita nos mostra é você buscar esse entendimento, colocar dentro de si esse entendimento tão bonito, compreender-se, porque o objetivo é que nos tornemos médicos de nós mesmos. Aquele médico que sabe o que faz mal, olha, comer tal alimento vai lhe fazer mal, não vou comer mais. O próprio médico, quando sabe que para ele determinado alimento lhe fará mal, ele não come mais. Do ponto de vista espiritual, é assim também. Nós, buscando esse entendimento, crescendo cada vez mais, seremos médicos de nós mesmos. Não permitiremos, temos que prestar muita atenção, estar sempre vigilante. Não permitiremos que ataques externos venham nos atingir. Não queremos nos desviar. Queremos caminhar sempre com o reino dos céus aqui dentro. Então, reencontrar-se. Pede perseverança, pede luta e pede passos após passos, subir degrau a degrau. Vamos recordar um atendimento dentro de uma casa espírita. Nós falamos na parábola o filho pródigo que tinha fome. Então, se formos procurados por alguém, uma casa espírita, ou nós mesmos, na nossa própria casa, no ambiente de trabalho, seja onde for, se formos procurados por alguém que padece da alma, que necessita do alimento para a alma sofrida, ele está desencontrado, perdeu o caminho do reino dos céus, Então, ao mesmo tempo que tem fome para a alma, ele tem fome para o corpo, querer falar apenas do alimento para a alma não vai resolver. Por quê? Porque o corpo tem fome. E o corpo é aquilo mais imediato que incomoda a pessoa. Então, temos que auxiliá-lo a saciar a fome do corpo, para depois ajudá-lo a saciar a fome do espírito. Tá? Vamos para mais uma fatia. Aliás, vamos para duas ao mesmo tempo. Então, diz assim, vamos prestar atenção bem o que nós vamos conversar a respeito.
Diz assim a parábola: ali, junto aos porcos, ele desejava fartar-se das bolotas de comida que se destinavam aos porcos, mas ninguém dava a ele, para que ele comesse. Então, caindo em si, ele disse a si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, né? Então ele queria comer a comida do porco, ninguém dava. E ele pensava: puxa, na casa do meu pai, todo mundo tem o pão, e eu aqui morrendo de fome. Então vamos ver do ponto de vista material. O rapazinho, o filho mais jovem, como que estava vivendo em razão desse desequilíbrio, dessa perda que ele provocou a si mesmo. Então, em meio às complicações a que ele próprio se enfiou, em razão dos desperdícios que fez, e sem os recursos que estava acostumado a ter, né, o seu antigo padrão de vida, só podia mesmo vir a viver em meio às necessidades. É um momento em que pede resignação. O rapazinho tinha que ser resignado, né? Resignação e muita luta, mas nada de exigências. Não, eu quero almoçar fora, eu quero restaurante. Nada de exigência, meu amigo. É hora de aceitar, dentro da simplicidade, aquilo que foi possível agora alcançar, né? Afinal, todos os acontecimentos pelos quais ele passava foram de sua mais absoluta, rigorosa e exclusiva responsabilidade. Não tinha que cobrar de ninguém. Ele que se enfiou nesse buraco. Então, agradeça pela ajuda que ele puder alcançar. Vamos ver então, ainda nesse trecho, diz assim: então, é na parábola, o jovenzinho, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome? O que é o caiu em si para o rapazinho? Recobrou o juízo correto, né? Saiu da confusão, da ilusão, daquele sofrimento que ele estava. Puxa vida, agora eu estou pensando bem, né? Então caiu em si, voltou para dentro de si, percebeu a sedução na qual havia se envolvido, e voltando a si mesmo, ele buscou o melhor para a sua existência. Arrependeu-se, sentiu saudade. Olha que importante. O jovenzinho lá num país distante sentiu saudade do pai, sentiu saudade da casa do pai, sentiu saudade da família. Comparou, porque já que ele voltou para si mesmo, recobrou a sua consciência, comparou a vida na qual se envolveu naquele mundo com a vida que ele tinha na casa do pai, ao lado do pai. Lembranças boas do pai. Voltou a si mesmo e fez um confronto. O amor do pai diante do amor que ele encontrava no mundo. Não era amor. O cuidado do pai frente ao cuidado que o mundo oferecia. Nenhum cuidado. A fome que tinha com a saciedade daqueles que viviam com o pai, né? Eles eram saciados na fome. Ele não, ele estava num mundo perdido. Então isso fez com que ele despertasse. E, obviamente, fez com que ele ficasse muito triste por aquilo que ele fez a ele. Vamos, esses dois trechinhos, vamos ver agora a comparação da parte espiritual. Nós, com relação ao pai, o que a gente faz, tá? Agora não tem nada a ver com o jovenzinho lá, o filho mais novo. Então, aí ele desejava fartar-se das alfarrobas que era dada aos porcos, mas ninguém dava. Espírito agora, diante das dificuldades que todos nós, dos sofrimentos que atinge a todos nós em algum momento ou quase sempre. Em primeiro lugar, nada de se revoltar. Eu estou sofrendo. Não se revolte. Não se revolte. Não se sinta injustiçado. Não deixe que as necessidades espirituais, o sofrimento, a dor, a tristeza,
acabe nos levando a novos equívocos. Porque tem gente que está ruim espiritualmente e piora, complica, né? Então, acaba contraindo novos compromissos, novas dívidas. Ao invés de melhorar a sua situação espiritual, agrava, né? E não percebe que tudo é lei de causas e efeitos, funcionando de uma forma inexorável. Lei de causas e efeitos, quanta gente gostaria de revogar essa lei. Não tem como, é uma lei divina. Aquilo que eu jogo para o universo me devolve. Aquilo que eu faço para o irmão, corro o risco de receber aquilo dele. É questão do plantio, é questão da colheita. Estamos falando só do ponto de vista espiritual por enquanto, tá? Então, sofremos as consequências desta e de outras vidas, daquilo que fizemos. Já falamos sobre a reencarnação. Reencarnação é a maior demonstração de justiça e bondade de Deus, sem sombra de dúvida. A reencarnação, não houvesse a reencarnação, uma única existência, iríamos para onde? Para o inferno. Eu iria para o inferno. Por quê? Porque eu não consigo fazer tudo certo. Aliás, estou muito longe de fazer as coisas de uma maneira correta. E acredito, né, não querendo julgar, mas acredito que vocês também, né? Então, reencarnação é a maior demonstração de amor do Pai para conosco. E estamos num mundo de expiação e provas. Um mundo onde o mal ainda fala mais alto. Estamos expiando, purgando aquilo que fizemos de forma equivocada, né? Então é neste mundo de expiação e provas, no qual a Terra ainda está inserida, que nós temos a oportunidade de corrigir o que fizemos de equivocado. Só que nem sempre estaremos caminhando em estradas floridas. Se eu estou sofrendo consequência do mal que eu fiz, agora nessa encarnação quero sair pelo caminho, colhendo flores, nada disso. Não. Colhendo espinhos, né? E normalmente estaremos sofrendo também consequências dolorosas dos atos que promovemos, a dor que impingimos aos outros, até em existências anteriores, e a mim mesmo, né? Eu fiz muitos males a mim mesmo. Contudo, nessa reparação, a necessidade de se passar exatamente pelas dores que causamos ao outro, aí eu tenho que sofrer as mesmas dores? Não é bem por aí. Não é bem exato, tá? Eu matei alguém. Agora nessa alguém vai ter que me matar? Não. Eu fiz um grande mal a alguém. Nesta aqui eu vou passar pelo mesmo mal? Também não é bem assim, tá? Eu posso modificar isso. Por isso que Jesus disse: o amor cobre a multidão de pecados. Pecado não é bem, né? De equívocos, de falhas, tá? O amor cobre a multidão de falhas que eu cometi. Se agora estou retornando, estou vivendo de uma forma diferente, com mais amor, né? Então eu posso, através do amor, através de uma melhor conduta, através de um serviço ao próximo, através da humildade, da fraternidade, e vai por aí. Jesus deixou toda a pista. Sermão da montanha, tá? As bem-aventuranças. Se eu vou, nessa encarnação agora, buscando sempre o melhor, amando, servindo, sendo caridoso, aí eu consigo minimizar as dores pelas quais eu passaria como consequência dos meus atos. Porque já estou fazendo o melhor, e aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Já estou fazendo o melhor para as pessoas. E estarei provavelmente fazendo o melhor também àquele a quem eu fiz pior. Olha que maravilha. Isso Deus nos proporciona de uma forma tão maravilhosa, né? Então eu posso minimizar essas dores. E até mesmo quando a minha dívida contraída em outra é tão pesada, né? Esse reajuste é tão pesado, ele pode até permitir que eu pague
No varejo, dívidas que eu contraí no atacado. A dívida é tão grande, vai devagarinho, você tem algumas existências aí, encarnações, vamos devagar, nada de desespero, mas faça o melhor. Não fuja da raia, né? Vamos seguir ainda do ponto de vista espiritual, dentro do texto da parábola, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui com fome? Ponto de vista espiritual, hein? Cada um de nós na sua dificuldade espiritual. Cair em si é procurar voltar à casa do pai. Cair em si é procurar reencontrar-se com a vida verdadeira, o reino dos céus. O reino dos céus que já falamos tantas vezes e falaremos sempre. Reino dos céus não é aquele céu demarcado, cerca elétrica, São Pedro com a chave de entrada, crachá, você entrou, o outro não pode entrar porque errou. Não, não é isso. Reino dos céus é a paz interior, é o equilíbrio, é o amor, é a serenidade. Isso é reino dos céus. Qual é, portanto, nós que estamos às vezes perdidos e que precisamos cair em si, reencontrar-se para encontrar o reino dos céus, qual é a motivação para cair em si? O que é que vai chamar a minha atenção? Fulano, desperta, o que você está fazendo da tua vida? Desperta, busque o melhor. O que eu vou encontrar no meio do caminho para procurar o reino dos céus? Tem alguns motivos, alguns puxões de orelha. Por exemplo, a dor, a abençoada dor que nos desperta, porque a dor incomoda. Eu quero achar a saída e vou atrás. O amor, nossa, esse Deus, esse Pai, deixa tudo que para nós nos ama de uma forma tão intensa. O que eu estou fazendo? Por amor a Deus, eu quero encontrar-me. Pela curiosidade. Puxa, o que é isso aí que estão ensinando? Eu quero entender. E aí, pela curiosidade, eu vou buscar o melhor. Então, é dessa forma que nós vamos nos arrependendo das falhas, porque nós damos a nós a oportunidade de avaliarmos o nosso comportamento. O que eu estou fazendo? E aí, por exemplo, eu quero descobrir, perceber que estar ao lado do Pai, ou ao reino dos céus, eu estou encontrando o alimento para a alma, o amor, uma vida produtiva, que é para isso que estamos na Terra, para ter uma vida produtiva, evoluir, crescer. Vou descobrir que estando ao lado do Pai, ou no reino dos céus, é a oportunidade de fazer um trabalho no bem. Servir sempre aos irmãos. É a certeza da verdadeira vida. Em que ambiente? Todos. Mas não é só dentro do centro espírita da igreja? Não. Todos. Eu tenho que procurar fazer isso no ambiente de trabalho, junto aos amigos, no lazer, no meio da família, no meio da rua, no supermercado, não importa. Nós temos que ser cristãos em todos os ambientes, em todos os locais. Estar no reino dos céus é servir ao próximo, em qualquer situação, em qualquer local. Não é um local específico. E quando falamos da verdadeira vida, nós nos lembramos daquele episódio do doutor da lei. Nós falamos na parábola do bom samaritano, né? Então, isso está em Lucas, capítulo 10. E Jesus narrando. E eis que se levantou um certo doutor da lei, né? E perguntou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus retrucou: O que está escrito na lei, meu amigo? Como que você lê? E aí ele responde: está escrito lá, Jesus, que é para amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração e tal, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: Meu amigo, faça isso e viverás. Nós até comentamos naquele episódio, mas o doutor da lei estava na frente de Jesus, respirando, olhando para o mestre, conversando, e não estava vivendo? Não estava vivendo a verdadeira vida. Por isso que Jesus disse: faça isso, ame o próximo, e aí você vai viver.
Que próximo? Colega de trabalho, o que está dentro do ônibus conosco, não importa, em qualquer situação, né? Isso é encontrar a verdadeira vida, é estar ao lado do Pai. Mas muitos imaginam que estar ao lado do Pai, ou seja, aquela consciência reta, no reino dos céus, serenidade, servindo ao irmão, acolhendo aquele que sofre, enfim. Ah, mas eu estou no reino dos céus, então estarei imune a dores. Imune à doença, por exemplo. Dificuldade. Ah, não vou ter dificuldade financeira porque eu estou no reino dos céus. Não. Ainda somos artífices do nosso futuro. Erramos. E eu estou colhendo aquilo que errei, né? E aquela dor, aquela dificuldade, aquele sofrimento, é o meu despertar. Mas eu estou no reino dos céus? Estou na dose que eu posso estar. Porque o reino dos céus é uma conquista infinita, é uma busca infinita, que não vai parar nunca. Estou procurando, nas doses que eu posso, ir entrando nesse reino dos céus. Mas ainda me maltrato, ainda erro, ainda prejudico um irmão. Eu tenho que corrigir isso tudo. Sofro as consequências. Ah, mas está no reino dos céus, naquilo que eu posso. E o resto? O resto estou falhando ainda. Então, estar ao lado do Pai, portanto, estar ao lado do Pai, é praticar a caridade pelo trabalho em favor do próximo, é perceber que existem outros trabalhadores que também necessitam de ajuda, né? Irmãos que estão caminhando, mas ainda se equivocando, e alguma coisa eu já aprendi, eu ajudo o outro. Aquilo que ele aprendeu, por favor, me ensine, porque eu preciso. Estar ao lado do Pai é saber que, como herdeiro dele, herdeiro do Pai, necessito também trabalhar pelo bem de todos. E trabalhando pelo bem de todos, estou trabalhando pelo meu próprio bem, né? E quando estamos distantes do Pai, como aquele filho, na parábola, na parte material, o filho mais jovem, quando nós estamos distante do Pai, do ponto de vista espiritual, né, como se encontrava o rapazinho lá, estaremos lamentavelmente morrendo de fome para a alma. Vamos seguindo. A ideia é a semana que vem concluirmos, tá? Próximo tópico. Olha que interessante. Agora é o rapazinho, nós vamos falar da parábola, vamos analisar a parte material e depois entrarmos na parte espiritual. Parte material, a parábola diz assim, o rapazinho: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Decidiu. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Tá? Entendemos então? Levantar-me-ei, irei com meu pai, vou dizer que pequei, errei, né? Pequei diante do céu, diante de você, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um trabalhador qualquer. Então, do ponto de vista material, o rapazinho lá, do país distante, que estava com fome e que agora despertou para voltar para o pai. Vamos lá. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, ele falou. Então, o filho mais novo toma uma decisão verdadeira. Levantar-me-ei. Ele disse a si mesmo: olha, vou lá com meu pai. Mostra que o seu arrependimento era total, sincero. Não é aquela, não sei, acho que eu vou para o meu pai ou não sei. Não, levantar-me-ei. Então, a ponto de vencer barreiras, como, por exemplo, a vergonha, o medo. Não, eu vou com meu pai. Errei, tá, mas eu vou com meu pai. E aí, seguindo na narrativa, ele diria: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É o que ele planejou falar. Então, a forma como o filho pródigo disse a si mesmo mostra a sua total compreensão quanto à gravidade daquilo que ele fez. Ele estava consciente daquilo que ele fez. Foi o momento em que, percebendo a ingratidão que cometeu,
a agressão que praticou contra o seu pai, a dor que deve ter causado no coração do seu velho pai, esse filho mais novo planeja dizer ao pai: eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. É o momento em que o filho mais jovem quer demonstrar toda a sua humildade, reconhecimento da falta cometida, toda a sua sinceridade, a pretensão de não ter nenhum privilégio. Voltando para a casa do pai, não quero ser tratado com privilégio, não, fiz tanta bobagem, me trata como um Zé qualquer, né? Então ele vai dizer ao pai: trata-me como um dos teus trabalhadores. Não mais estava interessado em coisas materiais do pai. Não visava nenhum privilégio. Queria se colocar na simplicidade de um servidor do pai, não mais como seu filho. Me coloque lá embaixo, pai. Estaria, portanto, até desapegado das coisas materiais, dos interesses mundanos, né? Que ele, enfim, já estava modificado. O rapazinho já havia se modificado. Vamos agora ver essa passagem, mas do ponto de vista espiritual. Nós, com relação ao reino dos céus, ao Pai, ao reino dos céus, o equilíbrio, a paz, a serenidade. Quando estamos perdidos, tá? Falamos: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, é tão fácil ficarmos distantes do pai, né? É tão fácil sair desse reino. E quando tomamos a decisão de retornar, a exemplo do filho pródigo, naquela parábola, na parte material, nós estamos falando da parte espiritual. Precisamos tomar uma decisão firme, do ponto de vista espiritual. Tomar decisão de quem se recorda das orientações de Jesus. Buscar o entendimento que Jesus nos deixa, com o resultado que depende unicamente do nosso empenho. É o nosso empenho. Voltar ao reino dos céus, serenidade, paz, equilíbrio, amor, né? Junto do irmão, depende do nosso empenho. Aquela ideia que eu falei, né? Na casa espírita, na nossa casa espírita. Será que você não precisa despertar aqui? Será que você não precisa... vou tentar. Se eu vou tentar, é meio difícil. Talvez não consiga não, né? E Jesus, quando curava um doente, ele dizia o que para o doente? Ô fulano, levanta-te e anda. Ou, toma teu leito e vai. Você está curado, toma teu leito e vai. Então, não tem nenhuma narrativa de Jesus dizendo: meu amigo, é para levantar, vem aqui, dá a mão, eu vou te ajudar a levantar. Não, levanta-te e anda. Né? Pega o teu leito e vai embora. Você já está curado, te vira. Tá? Então, Jesus provocava a iniciativa de levantar-se, de se ajudar. E para retornar à casa do Pai, precisamos nos arrepender e fazer, a seguir, o melhor que pudermos. É levantar. Não ficar esperando alguém me ajudar a levantar. Não é alguém me ajudar a pegar o leito, né? Eu estava deitado, caído. Agora, todo mundo me ajuda aqui, eu preciso pegar o leito. Te vira, meu. Você caiu, você levanta. Já está bom que já está curado, resolvido. O Pai, do ponto de vista espiritual, que é Deus, a rigor, quando a gente se toca com relação àquilo que fez de errado, o Pai não precisa ficar... a gente fica pedindo a Deus: olha, me perdoe, Deus. Eu fiz tanta bobagem, me perdoe. Será que Deus vai me perdoar? Está fazendo outra bobagem. Será que Deus vai me perdoar? Deus não perdoa. Não perdoa por quê? Porque só precisa perdoar aquele que se sentiu ofendido. E Deus não se ofende com as nossas falhas, né? Não se ofende, não. Deus, o nosso Pai, Ele compreende as nossas dificuldades. Ele sabe que estamos crescendo, evoluindo.
Então ele sabe das nossas deficiências. Agora ele aguarda, e isso é verdade, ele aguarda que façamos o melhor, que nos esforcemos para fazer o melhor, para sair daquela vidinha, eu não sei, eu vou pedir a Deus, será que ele vai me ajudar? Não, é você que se ajuda, eu que me ajudo. Então, não ficar esperando nem de Deus, tem que esperar de você. Ajuda-te e o céu te ajudará. Se você não se ajuda, não vem ninguém para te levantar, não. É você que tem que se levantar. Vamos a mais um tópico. Agora, como nós dissemos no início dessa live, falando do filho pródigo, nós dissemos que a palavra pródigo se reporta às coisas ruins, o filho pródigo que saiu, gastou tudo, jogou tudo fora, não se preocupou com o pai. Mas o pródigo também se aplica ao lado positivo. Pródigo é alguém magnânimo, alguém que cede, alguém que dá, que faz o bem. Então, pródigo é inferior, ruim, mas também aquele que ajuda. Então, agora, nós vamos ver um pai pródigo. Não como o filho que falhou, mas um pai que está sempre querendo fazer o melhor, tá? Então, agora é um pai pródigo ajudando um filho pródigo. Um pai pródigo positivo ajudando um filho pródigo que atuou de forma negativa. A narrativa, então, da parábola diz assim: e levantando-se o filho pródigo, que caiu, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai pródigo, o pai que doava amor, auxiliou o filho pródigo, que se perdeu. Vamos então para o ponto de vista material, tá? A historinha do rapazinho, o filho mais jovem e seu pai. Recordemos que ele havia partido para nunca mais voltar. Tchau, pai. Adeus e bênção. Afinal, havia pedido sua parte na herança. Ele não queria mais voltar. Foi embora. Se desligou da família. Se desligou do pai. Então, a decisão de voltar para o seu pai se tornou uma realidade. E levantando-se foi para seu pai, conforme narra a parábola. Então ele seguiu na direção do pai. Não parou no meio do caminho. Muito provavelmente novas seduções ele deve ter encontrado enquanto voltava para a casa do pai. Ao longo da estrada, deve ter encontrado tantas seduções. Contudo, ele não parou. Estava decidido. Não se desviou. Nem olhou para trás, né? Então ele devia vir ensaiando o que ele falaria para o pai. Isso é historinha física, tá? Material. Mas o pai pródigo, né, nunca havia perdido a esperança. Nunca de ter esse filho de volta. Ao contrário, ele tinha certeza que ele voltaria. Outro trecho da parábola diz assim: vinha o rapazinho ainda longe quando seu pai o avistou. Bom, afinal, o pai sempre estava olhando para o caminho por onde ele queria que o filho voltasse. Imaginava. Ele não perdeu nunca a esperança. E assim aconteceu, quando o filho realmente voltava. Isso demonstrou que o pai esteve sempre atento, sempre aguardando. É a certeza, fica clara, que esse pai queria esse filho de volta e tinha certeza que voltaria. Ainda na narrativa ele diz: e o pai, compadecido dele, do filho, correndo, o abraçou e o beijou. Então, quando seu pai o avistou, emocionado e agradecido, foi correndo em sua direção. Abraçou e beijou. O pai nem se preocupou com as condições em que seu filho estava ao aproximar-se. O filho devia estar rasgado, sujo, descalço. Ele era a personificação da miséria. Mas o pai só olhou o filho voltando. Só isso. E acolheu nos seus braços.
Perceba que o pai se compadeceu, correu, abraçou, beijou, antes que o filho dissesse uma única palavra. E ele também não disse nenhuma palavra. Ele fez todo esse gesto de amor. Simplesmente correu, abraçou e beijou. Que amor maravilhoso esse pai tinha por esse filho. Essa recepção bem demonstrou que, se o filho tinha receios a ponto de imaginar como iria se justificar, pai, pequei diante do céu, e agora? O pai não tinha a menor dúvida que o acolheria da mesma forma como sempre acolheu ao longo de toda a sua vida. O pai não se importou com a humilhação. O que importava era o filho que agora voltava. Tudo para ele era o filho que voltava. Isso lá na parábola, na parte material. Agora vamos para o ponto de vista espiritual e vamos encerrar nesse tópico aqui. Um pai pródigo para um filho pródigo. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai viu, correu, beijou, abraçou. Reino dos céus que procuramos. Aquela consciência serena, paz no coração, amor ao próximo, o perdão, a prática do perdão, a caridade, o sorriso, o abraço, né? Ouvir a angústia de alguém. Quando nos sentimos distante do Pai, nós precisamos tomar uma decisão firme. Eu quero voltar para esse melhor caminho. Como era bom estar no reino dos céus, que eu perdi. Preciso enfrentar os percalços do caminho, dessa volta. Superar os desvios. Porque quando eu quero voltar, estou falando do ponto de vista espiritual, quero voltar para a melhor situação, para encontrar esse reino da paz aqui dentro. Envolvimentos negativos vêm aos montes. Os tesouros da terra, a sedução que essa terra exerce sobre nós. Mas Jesus disse, se você coloca a mão no arado, arado é para ir para frente. Se olhar para trás é porque você não quer seguir para frente. Então, se eu quero ir para o melhor caminho, eu tenho que seguir para frente. Ser decidido, submisso às leis do Pai. Quantos há que julgam, por exemplo, ser Deus até uma força desnecessária? Tem aqueles que, Deus, deixa de lado, é bobagem, é coisa de gente boba, né? Deus não faz parte da sua caminhada, nem percebe essas pessoas que mesmo assim, apesar de um entendimento equivocado, continuam recebendo a todo instante a parte da herança. Porque Deus faz chover, tem o ar, tem o alimento, tem as pessoas, tem a família, tem os amigos, e tudo isso, para qualquer um, é rico, é pobre, é uma pessoa justa, injusta, está sempre assim. E a forma como Deus nos abraça e nos beija, como lá na história, de que forma que Deus nos abraça e nos beija, quando nós estamos voltando para a casa do Pai, para esse reino dos céus, né? Como aconteceu com o filho mais jovem. Ele está ansioso para que a gente volte. Jesus disse que há mais alegria lá no reino dos céus por um pecador que volta do que por 99 justos que ficaram em casa. Então, o Pai, como que ele nos abraça? Como que ele nos beija? O Pai não se preocupa com o nosso passado. Esquece. Não preocupa na forma como agora nos apresentamos a Ele. Ele nem precisa nos dizer que nos ama. E mesmo assim, Ele diz que nos ama. De que forma? Através dos lábios de um irmão que nos beija, que fala conosco, que sorri. Ele sempre nos amou, nos ama e nos amará. É assim que o Pai nos recebe de volta quando nós saímos desse reino dos céus que é tão gostoso estar, mas que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Tá? Semana que vem, já deu a hora, aliás, passou até da hora. Semana que vem
Queremos concluir essa parábola, chegando a falar também do filho que ficou. E falando também de um filho pródigo que despertou e que ficou tão bonito nessa caminhada. O grande Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Tá? Semana que vem concluímos a parábola do filho pródigo e depois entramos numa outra. Tá? Para encerrarmos, vamos fazer uma prece bem rapidinha para que a gente também não atrapalhe muito. Tá? Então, fechando os nossos olhos, agradeçamos a Jesus, o nosso mestre maior, e agradeçamos ao Pai, que sempre nos deixa as portas abertas, para que possamos retornar para o seu seio, para a serenidade, para a paz, para a possibilidade de nos alimentarmos espiritualmente falando, para que estejamos sempre ao lado do irmão, ajudando e sendo ajudado. Isso é estar no reino dos céus. Que assim seja, graças a Deus. Forte abraço, queridos amigos, todos vocês, Alcé, Expedito, Bete, Miriam. Abraço, Miriam. Que bom ver você aí, Miriam. Alexandre, todos vocês, tá? Semana que vem, concluímos então o filho pródigo. Jesus no coração e álcool em gel na mão, ainda. Forte abraço, muito obrigado pela companhia. Beijão, prima. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal.